igreja bem, o que mantém a igreja sadia é o conhecimento da própria igreja. O que vai manter vocês sadios na presença de Deus não é o fato de ter um super-homem aqui no altar, ou super-homens na liderança, super-mulheres, não é isto. É a igreja ser forte no conhecimento e no entendimento. Então, assim, vocês vão ver aí algumas coisas aí, que é o líder, né, Mark Dever, mais outro cara lá, o Dunlop, acho que é Dunlop, falando para o líder, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês vão ajudar. Vocês vão ajudar a Igreja Batista Irmão a ser mais sadia. Né? Olha, né? O conhecimento de como que uma pregação deve ser, como que uma oração deve ser, de como um pastor deve se comportar, o que o pastor, um líder, deve fazer. Acabou a bateria. Não é um conhecimento só para o pastor, para a liderança, é um conhecimento para a igreja. Entendeu? Não tem aquela coisa assim que é secreto, só eu posso saber. E a igreja não pode saber, né? Senão vai constranger, senão vai dar alguma coisinha ruim. Não existe isso não. E só para relembrar, no primeiro capítulo a gente viu a questão de duas comunidades. Uma comunidade movida pelo Espírito e o restante das comunidades. E lá ele fala de uma igreja liberal e ele fala que qualquer outra comunidade pode ser formada, né, a parte de Deus. E no segundo capítulo ele fala, olha, e se o Espírito Santo deixar a igreja? É para nós ficarmos juntos? Eu fiz essa pergunta para várias pessoas e às vezes falta um pouco de entendimento. Né? Depois que a gente lê o livro e entende o que é o Espírito Santo na igreja, a gente realmente chega à conclusão. Se o Espírito Santo sair da igreja Batista Irmão, o correto é que cada um vai para o seu canto. Sabe? A gente não pode existir mais como comunidade. Tem que acabar essa igreja. Se o Espírito Santo sair daqui, essa igreja tem que acabar. Porque se o Espírito Santo sair e nós continuarmos unidos, não era o Espírito Santo que nos unia. Entendeu? Nós nos reuníamos debaixo da mesma informação. Nós temos a mesma fé, a mesma palavra é pregada e nós acreditamos na mesma palavra. Né? E que palavra é essa? Deus é santo, nós somos pecadores, pervertidos e não podemos nos salvar. Jesus Cristo nos salva. E Jesus Cristo é o nosso Senhor.
formal. Comprometimento formal da pessoa com a comunidade, né? Da pessoa com Jesus. E é importantíssimo a comunidade. Gente, a gente para pensar nisso, sabe? Às vezes a gente fala que busca a Deus, mas a gente está sozinho buscando a Deus, sozinho. E lendo a Bíblia sozinho, orando sozinho, e desenvolvendo a nossa própria espiritualidade. Vai dar errado. Eu preciso de vocês, vocês precisam dos outros. Vai dar errado, vai dar errado. A história, a experiência comprova que a pessoa cria o próprio Deus dela. Sabe, só poucas pessoas, meus queridos, foram autossuficientes, entre aspas, foram os apóstolos. Porque o que eles testemunharam não foram o que eles ouviram de outros. Eles viram, foram testemunhos oculares. Então, assim, quando você vê Paulo pegando firme ali, olha, se alguém sair fora daquilo que eu estou dizendo, que seja amaldiçoado. Ele podia fazer isso, Pedro, né? Mas até mesmo Paulo viu a necessidade de ir lá para Jerusalém conversar com o restante dos apóstolos, para eles darem um ok, olha, tudo isso que a gente ouviu e viu o mestre fazer, você está fazendo, aí você está dentro da linha, ok. Então nós precisamos uns dos outros, a igreja depois disso, nós precisamos uns dos outros, precisamos congregar para... como diz Paulo, né, por enquanto eu vejo num espelho embaçado, né, uma imagem distorcida. Se Paulo via assim, que dirá eu, meu querido? Se Paulo entendia e conhecia em parte, o importante é que nós como igreja, né, naquilo que é essencial, naquilo que Jesus não abre mão do seu evangelho, da sua mensagem, a gente entenda profundamente, e graças a Deus, isto na Bíblia está bem claro. Está bem claro. Mas até aquilo que está bem claro, eu tenho que desenvolver em comunidade, porque está claro o desenvolvimento em comunidade. No capítulo 4 fala a comunidade se amplia, não é isso? Você que deu? A comunidade se amplia, tudo quanto é tipo de pessoa. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Entendeu? A gente está falando disso para também trabalharmos a agenda dos jovens para 2022, vocês têm que entender o seguinte, olha, a agenda deve buscar envolver mais pessoas. E se vocês concentrarem a sua agenda de vocês em vocês mesmos, vocês vão ficar infrutíferos. Se a agenda for feita para agradar vocês vão ficar infrutíferos e vão entrar no processo que é repetitivo de frustração, apatia, alegria, engajamento, frustração, apatia, vai ficar nesse processo aí sempre, de vez em quando, com ondas de engajamento para agradar vocês mesmos, para depois vir a apatia, aquela coisa. Os pastores, a liderança que trabalham em uma agenda para agradar as pessoas, eles sempre têm que estar inventando coisa nova, sabe? E você não produz pessoas fidelizadas, você produz consumidores. E ali, eu lembro até hoje, existe uma igreja aí que prega a prosperidade, né? E os pastores faziam campanhas e tal, e tal. Sempre uma campanha nova para manter o povo unido, debaixo daquela liderança. Aí foram surgindo líderes similares a ele, com a mesma pegada, e mais sensacionalistas. E aí o pessoal saiu da igreja desse primeiro e começou a ir na igreja do outro. Né? Na igreja do outro lá, porque lá estava tendo mais poder. E aí o primeiro, ele falou o seguinte, olha, eu tenho que fazer algo aqui, para manter o povo. Aí começou a simular pessoas endemoniadas na igreja dele, e os demônios elogiando a outra igreja, rival. Aí eu lembro até hoje, eu não esqueço da cena, o demônio estava amarrado, o suposto demônio estava amarrado, estava assim. E esse pastor principal expulsando o demônio lá. Ele já tinha perdido até a prática. Os discípulos dele fazem melhor do que ele. Quem é você?
Quem é você? Sou o Zé, não sei das quantas. De onde você veio? Aí o demônio desamarrou na hora. Eu vim daquela igreja lá. Né? Ou seja, tá vendo, gente? Aquela igreja lá? Tá vendo? Então, assim, a agenda, a igreja nunca pode entrar no processo para agradar vocês. Pode ter os momentos de comunhão, os momentos de sei lá o quê? Pode, mas isso acontece automaticamente, não precisa fazer força, não. Agora, é preciso pregar a palavra, e é isso que nós vamos olhar hoje, para que jamais vocês entrem na zona de conforto. Para que jamais a profundidade e a amplitude da igreja seja perdida. E é isso que nós vamos ver hoje. A amplitude, tudo quanto é tipo de pessoa. A profundidade, um compromisso profundo, conversão, compromisso com Cristo, com a igreja. Isso que nós devemos fazer, e é isso que a agenda dos jovens deve contemplar. E aí, a pregação é algo muito importante para vocês. Né? E aqui tem um Mateus, tem um Rafael e tem um Henrique que pregam, né? Isso é muito importante para nós aqui. Pregue para equipar a sua comunidade. De onde vem a largura e a profundidade, ou seja, de onde vem a amplitude, tudo quanto é tipo de pessoa na igreja, e a profundidade, ou seja, um compromisso profundo entre os irmãos. De onde vem isso? Como nós a cultivamos? A resposta é simples, a comunidade sobrenatural resulta da fé sobrenatural, que vem da palavra de Deus. Sua igreja precisa ouvir a palavra de Deus. Mas é aqui que você pode errar. Sua igreja precisa mais do que o sermão da manhã de domingo. Nutrir a comunidade que tenho descrito, nestes capítulos, exige saturar o seu povo com a palavra de Deus. Mas nem toda pregação se prepara para fazer isso. Então, assim, nessa primeira parte ele fala o seguinte, olha, de onde vem? Como que nós vamos ser uma igreja saudável no que diz respeito ao compromisso profundo e envolver tudo quanto é tipo de pessoa, rico, pobre, negro, branco, né, homem, mulher, tudo. Palavra. A palavra de Deus. Sempre foi a palavra, meu querido. Sempre foi a palavra. Nunca vai deixar de ser a palavra. Então, assim, todo problema da igreja, todo problema que surge na igreja, seja nos casamentos, seja nas famílias, relacionamento de pai e filho, seja financeiro, falta de compromisso do povo, seja tudo. Todo problema tem como base a incredulidade, é isso que ele vai falar. Todo problema da igreja, a falta de compromisso, a igreja é caracterizada por só um tipo de pessoa, ou outros problemas, tudo isso tem como fonte a incredulidade. É um problema de fé. Quando você está fraco na oração, para analisar. Em última instância, o problema é um problema de incredulidade. Você crê, está quase crendo como os demônios. Os demônios acreditam. Em cada informação ali das Escrituras, olha, isso aqui é verdade. É lógico que com a gente eles vão tentar distorcer. Né? Nas tentações, no processo aí de mexer com o homem. Eles vão tentar distorcer porque o que o demônio quer? Quer destruir a obra de Deus. Né? Mas eles acreditam. Mas como é que fala? A incredulidade deles é muito mais profunda. Mas, em última instância, o potencial da nossa incredulidade é parecido. E nós, quando deixamos de fazer as coisas básicas, qualquer coisa, é um problema de
incredulidade. A incredulidade é um problema. Por exemplo, se eu não estou orando, quer dizer que eu estou colocando a minha esperança e a minha força, a minha confiança em outra coisa. Que problema tem nisso, Glai? O problema é o que a Bíblia diz. É o seguinte: sem Deus, nada somos. O problema é que a Bíblia diz que existem coisas mais importantes. Que Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Fato é, meus amados, na nossa caminhada cristã, a gente vai aprender a mesma lição de Abraão, em todos os processos lá do desafio da fé dele. Deus dá uma promessa, Deus dá um mandamento, e vai falar assim: vai. E aí, na nossa caminhada, a gente vai ter que escolher: ou eu dou o meu jeito, ou eu confio em Deus. Entendeu? Ou eu dou o meu jeito, ou eu confio em Deus. Ou eu faço do meu jeito, ou eu confio em Deus, porque vai ter atrito. Vai ter atrito. Olha a caminhada de Abraão ou a sua caminhada. Né? Então, todo problema que existe na igreja é um problema de incredulidade. Como se resolve o problema da incredulidade? Palavra. Palavra. Pregue a Bíblia. Hoje os jovens vão para a faculdade e voltam desviados, voltam outra coisa. Por quê? Satanás mexe com a incredulidade deles. E aí, uma das primeiras coisas que Satanás quer detonar na sua mente é o seguinte: olha, a criação. Como que foi a criação? Sabe? Igual o pastor Augusto Nicodemos fala, o problema não é com nenhum dos outros milagres da Bíblia, o problema está com o fato de você entender o seguinte: olha, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Como Ele fez, nós não sabemos, mas você acreditar profundamente que Deus fez e Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Pode ter usado as eras geológicas e o tempo ter sido, né, de certa maneira, algo diferente lá no início, e a coisa ter sido acelerada, não sei, e todo o processo lá das camadas ali debaixo da terra, lá que você vê as camadas ali, né, os sedimentos e tal. Deus pode ter acelerado tudo aquilo ali e feito em um dia só. Você duvida disso? Eu não. Mas aí entra Satanás e diz: não, peraí, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais, não foi bem assim não. E a ciência prova que para acontecer isso precisou de milhares de anos. Aí você começa: Aí seu Deus começa a deixar de ser o Deus Todo-Poderoso e começa a ser um Deus fraco. E tal. É o problema de incredulidade. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Todo problema é um problema de incredulidade. Então tome cuidado. Sabe? Eu sou o tipo de pessoa seguinte: olha, se a Bíblia fala que foi Jonas que engoliu o peixe gigante, eu vou acreditar. Sabe? Eu vou acreditar. Não é, que irracional isso, pastor. Irracional. Tem coisa pior na Bíblia, filho. Tem coisa pior na Bíblia. Pior, sim, no sentido de que mais maravilhoso, mais poderoso. Está acabando a bateria também. O fato do universo ter parado, por exemplo, quando Josué orou. Está lá, o universo parou quando Josué orou. Está lá. Isso consegue entrar na sua cabeça? Né? É maravilhoso demais. Hoje, o que nós vemos, sabemos do universo, porque na época lá eles tinham outra noção do universo. Tamanho. Som, tem que desentupir aqui, né? De tamanho. Né? O que é o primeiro céu, o segundo, o terceiro céu, era outra noção. Hoje nós entendemos que se o Sol e a Lua pararam,
O universo todo parou. Quanto mais a ciência avança, mais devemos glorificar o nosso Deus. Todo problema que existe na igreja é o problema de incredulidade. E não é toda palavra que vai resolver isso. E aí ele vai tocar nesses assuntos. Vamos lá. Aí ele vai dar um exemplo. Né? Vamos supor que a sua igreja tem um problema de discipulado. Sua igreja é um povo que vem nos cultos, assistem os cultos e vão embora para as casas, cada um cuidar da sua vida, e a única interação de crescimento, de amadurecimento que o membro tem é somente com o pastor, com o profissional. Fé. E a sua igreja não está crescendo na profundidade e no amor, em todos aqueles itens lá que é uns aos outros, né? Honrar uns aos outros, consolar uns aos outros, né? Vamos supor isso aí, e aí você vê, e o pastor chega na igreja assim, olha, realmente, o povo, cada um cuida da sua vida, o povo é muito individualista, aqui eles abraçam, mas o rico vai lá e ajuda o pobre, mas não tem relacionamento com o pobre, só tem relacionamento com o povo lá que gosta das mesmas coisas e tal. E né, as pessoas não têm paciência para explicar a Bíblia e falam assim, olha, está aí escrito aí, leia e se vira. E se você não crescer, é problema seu. Né? Você que está errado. Né? Como é que se resolve isso? E ali ele aborda, olha, suponha que você queira cultivar uma cultura de discipulado em sua igreja. O que você faz? Algumas ideias nos vêm à mente. Realmente, quando você coloca os pastores para conversar a liderança, aparece isso aí, ó. Vamos fazer uma série de mensagens. Vamos contratar um pastor para discipular, ou separar um de nós. Ó, um de nós vai só cuidar do discipulado. Só um de nós. Né? Ou vamos contratar um para este fim. Lançar uma campanha de discipulado. Né? Exortar a igreja a ler e a viver a Bíblia. Exigir o discipulado como componente de membresia. Essas atitudes aqui não são ruins, mas elas, né, segundo o autor e segundo a minha experiência também na igreja, a minha observação de outras igrejas daqui, elas têm uma eficácia temporária. Coisa boa, mas é temporário. Geralmente a gente vai para essas coisas assim, uma série de mensagens. Depois que acaba a série de mensagens, acabou também o assunto. Né? E a igreja vive ondas de empolgação, ondas de entusiasmo, mas rapidamente passa e volta tudo como era antes. Quem já viu isso aqui na igreja Batista Irmão? Algo parecido assim. Pois é, porque dá uma doida na gente. Dá uma doida. A gente fica doido. E aí a gente tende a ir para soluções fáceis e as soluções imediatas. São boas atitudes, mas elas respondem a uma necessidade imediata e não vão provocar a mudança da cultura da igreja, porque o que nós queremos é uma mudança de cultura. É comum vocês, tipo assim, olha, qualquer um de vocês, vamos combinar um dia dessa semana para ler a Bíblia e orar junto? É comum? Vocês já fizeram isso? Aí vocês tentam fazer pelo WhatsApp. Você ora aí, eu oro daqui. Eu estou orando por você, você está orando por mim. É bom, mas o que queremos é algo muito mais profundo, cara. Né? E nessa onda aí de cada um cuidar da sua própria vida, né? O que queremos é mais profundo. É uma mudança, é ser comum a gente... Vamos reunir só para orar e ler a palavra, estudarmos juntos esse texto aqui, e depois orarmos, e depois a gente desenvolve outras coisas aqui, a gente come junto, mas vamos fazer isso aqui. Né? E o novo chega aqui na igreja e de repente ele encontra a comunidade que
É comum as pessoas, vão orar comigo? Vão lá em casa, lá, vão reunir, vamos chegar mais cedo na igreja para orar. Parece uma coisa assim, né? Por quê? Vocês estão treinados a sentar aí e ficar olhando para frente. Vocês estão condicionados a isso. Na melhor das hipóteses, o PG. Aí o PG vira lugar para você desabafar e contar suas experiências pessoais. Até em tudo, meu querido, tem um lado bom e tem um lado ruim, mas a gente tem dificuldade de implantar uma cultura de discipulado. Temos sim, temos. Eu como líder tenho. Vem cá, vamos orar junto. A gente chama para aconselhar, para conversar, né? Aí você já sabe, opa, pastor, vai chamar minha atenção, vai falar alguma coisa. E se não for nada disso? Se for só para orar junto e para estudar uma passagem? Muitas dessas podem ser ações legítimas, mas todas se focalizam em elaborar decisões corretas agora mesmo. Não muda necessariamente a cultura que fundamenta sua igreja, o que envolve as pressuposições das pessoas sobre o que significa ser um cristão. Ok. A mudança real vem pela fé, vem da fé. Em seu âmago, todo problema em sua congregação é um problema de incredulidade. Eles precisam crer que bem mais aventurado é dar que receber. Precisam crer que há mais alegria em ajudar os outros do que em se focar exclusivamente na sua própria saúde espiritual. Como podemos dar à nossa igreja congregação fé? Como podemos dar à nossa congregação fé maior? Não podemos. Fé é sempre o dom de Deus. No entanto, em sua misericórdia, Deus nos mostrou como Ele trabalha. Ele cria a fé por meio da sua palavra. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Precisamos de mais do que um sermão. O autor aborda a maneira que sua igreja implantou uma cultura de discipulado, o que era muito desafiador para esta igreja. Mas, sem adotar soluções rápidas e pragmáticas, ele levou a liderança para a oração pela necessidade e continuou a pregar a palavra com muita insistência. E o tema do discipulado começou a aparecer nas aplicações de cada sermão. Então, pouco a pouco, toda a congregação foi se tornando discipuladora. Para o autor, todo o processo tem como ponto de partida a pregação no púlpito. Mas a palavra tomou conta da congregação através dos líderes, professores, amizades e pequenos grupos. Olha só. Sabe por que eu pedi depois de todo o louvor, eu estou fazendo aquela oração por evangelismo e comunhão? É uma coisa que eu preciso falar todo domingo. E eu pedi os pastores para me ajudarem. Todo domingo deve ser falado. E aí, eu já estou vendo o seguinte: os problemas que surgirão do fato de vocês terem uma pessoa lá na oração e você procurar ela para aproximar, vão surgir vários problemas por causa disso. Porque você vai ter que lidar com uma pessoa nova. E aí, eu já estou vendo o seguinte: a necessidade de trazermos palavra sobre relacionamentos. Porque você vai ter que lidar com pessoas novas. Nós vamos falar todo domingo aqui sobre evangelismo e sobre comunhão. E aquela listinha lá para você orar. Já estou ouvindo pessoas falando: pastor, está dando problema. Porque fulano de tal é muito difícil. Pastor, estou tendo dificuldade. E aí a gente vai ter que aprofundar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Né? E eu já adianto para os irmãos o seguinte, entre vocês aqui: se tiver alguém assim, entenda o seguinte:
Jesus. Jesus. Deus, o Todo-Poderoso, tem que lidar com tudo quanto é tipo de pessoa. E não existe aquela coisa, pastor, você é paciente, eu não sou. Fulano de tal é paciente, eu não sou. Não, todos têm que aprender a ser como Deus. Entendeu? A referência é Deus, é o Pai. E todos têm que aprender a ser como o Pai. E se o Pai tem que lidar com tudo quanto é tipo de pessoa, como que você tem que treinar a sua vida e se engajar aí para jamais ser novamente levado para a zona de conforto? Porque o que nós estamos propondo para a igreja é sair da zona de conforto, mas aí vai vir os desafios, vai vir os problemas, e vamos ser tentados novamente a voltarmos para a zona de conforto. Qual que era a zona de conforto? Bom, deixa quieto aqui no meu canto e deixa a coisa acontecer naturalmente. O natural é a zona de conforto. Quando a igreja veio para minha mão, papai, Deus levou o papai, eu tive que aprender a escutar. Eu tive que aprender a escutar. Hoje, graças a Deus, através de oração, a gente pode entrar numa sala e você falar 3 horas no meu ouvido, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu sei que eu falo muito, mas eu vou te ouvir. Por quê? Não é porque eu sou pastor. É porque eu sou cristão. Porque esse tipo de coisa não é exclusiva de pastor. Né? E cada um de vocês aqui tem a própria teologia. Cada um de vocês aqui tem os próprios problemas, a forma de enxergar o mundo. E aí, quando vamos lidar com pessoas novas, dá aquele choque. Está saindo da zona de conforto. E aí você tem que aprender a amar a outra pessoa do jeito que ela é. Né? Aprender uma pessoa mais formal. Né? Não, eu sou extrovertido, mas não tem que ter relacionamento com pessoa formal. Ah, eu sou formal, eu não gosto de extrovertido. Eu gosto da coisa mais informal. E aí, tal. É justamente este é o ponto, sair da zona de conforto, porque senão você vai entrar nela de novo. Não tenho paciência com adolescente, pastor. Vai ter que sair da zona de conforto, meu querido. Porque a Bíblia manda você ter paciência. Ou não? Uns aos outros ali é só entre os adultos? Uns aos outros ali no Novo Testamento é só entre os adultos? Não, né? Entre os adultos e as crianças, não. Tem que ter paciência, amor, gentileza. Tudo é só com alguém que é parecido comigo, que está na mesma vibe. Este é o ponto. Então é bem desafiador. E a gente vai ter que entrar nos pormenores aí para guiar a igreja e vai ter que ser insistente nisso, para que vocês tenham fé. Meu Deus é assim, então eu também vou ser. Meu Deus é desse jeito, eu também sou. Né? E existem muitas coisas que nos separam, meus queridos, que separa a igreja. Não, eu estava reparando, a gente passa em frente, passa perto de outros irmãos, a gente não dá a paz do Senhor, não. As igrejas que tem por aí, ó. Sabe? E na hora que a gente vai ver por que a gente tem uma certa resistência ou uma certa... a gente é uma resistência mesmo. Por quê? É por causa de coisa pequena. A gente fica falando aqui, não, que a gente tem que pegar naquilo que nos une, naquilo que é essencial. E a gente fala isso de altar, mas na prática a gente tem resistência. Realmente tem igreja que eu não dou paz do Senhor para as pessoas. Não dou a paz do Senhor, porque é uma igreja que já se estabeleceu na heresia, no ataque naquilo que é fundamental. Sabe? Mas o que eu vejo aqui na nossa igreja, aqui, por exemplo, é a turminha da reformadinha, por exemplo, que fica aqui nos bancos criticando um pastor, alguém que é mais pentecostal aqui no altar. É isso que eu vejo. Ou o contrário. Alguém que é mais pentecostal.
aí não vai, meu querido. Aí a gente tem que trazer a palavra com insistência, para que promova a fé e que vocês realmente acreditem. Confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Acredita que é pecador e Deus é santo, que Jesus Cristo é Deus e vai voltar para buscar? E acredita no Espírito Santo como pessoa? É meu irmão. É o meu irmão. Estão entendendo, meus queridos? Isso tem que vir com insistência. Pregação, 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 pregação. E entrando nos pormenores aí, sabe? A gente gosta muito de doutrina, né? De soteriologia, de justificação. Agora, a gente tem que entrar naquelas coisas lá da Bíblia, lá, uns aos outros, viu, pregadores? Uns aos outros, naqueles pontos lá, e vai ver que cada um de nós está falhando. E realmente a gente vai ver que a gente é devedor de amor. Né? Então, o ponto de partida é a pregação. Se quisermos mudar a história da nossa igreja e fazer da nossa igreja uma igreja de mais comunhão, de profundidade nos relacionamentos, e que vocês realmente se sintam livres no meio dos idosos, os idosos no meio de vocês, e vice-versa, essa amplitude, essa profundidade toda, pregação com insistência, E aqui o autor, ele fala, olha, foram anos, levou anos para mudar a minha igreja. Levou anos para desenvolver uma cultura de discipulado. Uma cultura que é normal o irmão errar e chegar, irmão, vem cá, preciso conversar com você. Meu irmão, eu te vi fazer isso, faz mais não, meu querido. A pessoa falar do jeito certo e a pessoa que está ouvindo ouvir do jeito certo. Levou anos. Porque aqui na igreja Batista Irmão hoje, se você fizer isso, capaz de você fazer do jeito errado, ou você fazer do jeito certo e a pessoa agir do jeito errado. Ou você fazer do jeito errado e a pessoa agir do jeito certo. Reagir do jeito certo. Vai acontecer uma salada de fruta aqui na igreja hoje. Né? Você chegar para alguém, vamos orar? Né? Vamos estar orando junto aí, eu quero orar pela sua vida e tal, vamos estudar a Bíblia junto. Se você fizer isso hoje, você vai olhar, o quê? O quê? Nossa, que esse irmão é espiritual demais. Já ficar falando isso, que espiritual demais, não serve para mim não. Mas era isso que Paulo fazia com os companheiros dele da fé. Está lá em Atos. Né? Então é muito desafiador. Mas nem toda pregação vai promover o crescimento da palavra em nossas igrejas, pois aplicações sem explicar o texto sem ensinar como entender o texto, e dizer o que fazer sem aprofundar nos desafios, não vão gerar bons resultados. Então a pregação tem que ser boa. Agora vamos entrar na questão da pregação. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, que vocês vão ajudar os pregadores aqui dos jovens, vão me ajudar também. Até essa percepção, porque a mensagem, meu querido, vocês devem zelar por isso aqui, o púlpito. Não que o púlpito é santo, nada disso, é o que ele significa. A palavra de Deus vai ser ministrada. Isto que vai promover a saúde da igreja. Além de ser perseverante no mesmo assunto, para promover a mudança de cultura, não adianta ser perseverante, mas fazendo da forma errada. E este é o ponto do livro agora. Este é o ponto do livro. Né? Aplicações sem explicar o texto sem ensinar como entender o texto, e dizer o que fazer sem aprofundar nos desafios, não vão gerar bons resultados. Deixa eu passar alguma coisa aqui. Não. Aí vamos lá. Entendendo as necessidades de sua congregação. O autor aborda sobre a autoridade sem temor. Para o pregador conseguir isso, é necessário um entendimento com a congregação. Sem esse entendimento, pode haver muita resistência desnecessária à pregação.
Para facilitar a vida do pregador, o autor dá algumas sugestões. Né? O que ele está falando? É o seguinte, olha, ok. Vamos supor que eu chegue aqui e fale o seguinte, vocês têm que ser discipuladores, vocês têm que amar. E tal, e eu sou biblicamente persuasivo e tal, dentro da palavra e tal. Vai gerar temor. A longo prazo, só isso não vai dar resultado. Está entendendo? Eu tenho que ouvir isso muito, cara, porque eu nasci no berço pentecostal. Os meus heróis são pentecostais. E eu gosto de pastor bravo. Entendeu? Eu gosto, cara. Paul Washer, né? David Wilkerson, Leonardo Ravenhill, né? A longo prazo, na igreja, se a gente agir assim, a gente vai criar distância. Essa é um dos porquês também que eu não prego todo domingo, porque mesmo as igrejas aí, as outras igrejas aqui, pastor presidente, mesmo tendo outros pastores, pastor presidente sempre prega todo domingo. Entendeu? Porque eu sei que a igreja precisa ouvir pessoas diferentes. Entendeu? Mas também, dessa forma, vai ser muito difícil eu fazer a minha visão de igreja, que tem que ser bíblica, multiplicar e frutificar na igreja. Por isso que, qual que é a minha estratégia hoje? Todo domingo, 10, 15 minutos, ou eu, ou a pastora Marilene, ou o Fabrício, ou sei lá o quê, vai falar a mesma coisa, antes da mensagem principal. Entendeu? Comunhão e evangelismo. E a gente vai entrar nos pormenores disso aí para solucionar os problemas que virão, porque eu estou vendo aí todo mundo se mexer, muita gente se mexer, chamando o pessoal para sua casa e tentando essa aproximação com pessoas estranhas. Tem pessoas que não fizeram nada, moveram um pelo do braço para fazer alguma mudança na vida. Outros estão tentando, mas estão vendo com grande dificuldade. Eles precisam ser fortalecidos. Então é necessário, para falar sempre e falar a longo prazo, né, ter compreensão e entendimento. O que está acontecendo na igreja? O que aconteceu na igreja ao longo dos anos? Que todo mundo que é formado aqui tem dificuldade com o discipulado. Você já fez essa pergunta? O que tem acontecido que a nossa igreja não é uma igreja discipuladora? A gente começou os PGs e 30%, 40% da igreja aderiu aos PGs. Então, assim, aí temos que entender para pregarmos, abordar o problema biblicamente com insistência ao longo dos anos para mudar a cultura da igreja. E ali ele dá algumas sugestões, né? Como é que o pastor vai, ou a liderança, ou vocês que pregam, vai entender a igreja? Aí ele fala o seguinte: não somente pregue para eles, pastoreios, para pastorear, cuidar de ovelhas. É entrar no meio do povo, gente. Por que nós somos assim? Por que fulano de tal é assim? Por que o fulano de tal está tendo problema no casamento? Os porquês também são importantes. Né? Envolva a sua congregação na escrita dos seus sermões, né? Aí é uma estratégia dele lá, orando juntos pela passagem bíblica. Mas aí a pregação é pré-definida, já antecipadamente. Aqui eu já vi dificuldade de fazer isso aqui. São muitos pregadores, né? E o assunto, a exposição é pré-definida já.
mas é uma boa estratégia. Ele está dando uma estratégia para o pastor, a liderança, entender a igreja. Para assim, na hora de trazer a mensagem, ele ser mais pontual e gerar entendimento, porque ele faz um paralelo entre entendimento e temor. A pregação que gera temor, ela é importante. João Batista, Paul Walsh, esses caras, eles são importantes. Mas a longo prazo, está entendendo? Para gerar crescimento, não é interessante. Tanto que nenhum desses caras tem igreja, pastoreio. Repara para você ver. Entendeu? Mas eles são importantes. Mas para mudar a cultura da igreja, precisa mais do que isso. Orando juntos pela passagem bíblica. Almoço de aplicação, uma boa estratégia, né? Já que a mensagem é pré-definida, vamos fazer os almoços aqui, a gente vai discutir sobre cada assunto. É legal, interessante a estratégia. Leitura do sermão no sábado à noite, né? Aquela turma mais próxima lá da membresia, aqui, eu vou ler o sermão, porque o sermão é escrito, né? O sermão é escrito, aí vocês vão abordar aqui os pontos aqui. Muito bom. Para entender, gerar entendimento na congregação. Para este fim. Muito bom. É uma boa estratégia. Não quer dizer que a gente vai fazer aqui. A gente pode fazer outras coisas. Conversar. Pode fazer outras coisas. Não precisa ser aquela coisa agendada. Né? Mas tem que procurar o entendimento, como que funciona a mente, o que nos levou a ser assim. Sabe por quê, meus amados? A gente está lidando com o irmão. A pessoa que não está praticando discipulado, por exemplo, você não vai chegar para ele e falar, ok, você está no inferno. Não, é sua irmã, ele vai para o céu. Mas ele está, nesta área, ele está estagnado. E aí você precisa entender, olha, a igreja precisa crescer nisso. Por que estamos travados nisso? E aí precisa de gerar entendimento. Entender o que o outro está vendo. O que o outro está sentindo, as dificuldades e tal. Deu para entender, gente? Está dando para entender, Mateus? Estou fazendo isso agora. Está dando para entender, Vinícius? Tranquilo? Tá. Recebo opiniões sobre os seus sermões aqui. Ó. Talvez seja mais importante que isso aqui, a gente deve fazer mesmo. Aqui, no nosso contexto, dá para fazer. Entendeu? Todas essas coisas aí do item 2 ali, envolva a sua congregação e tal, isso aí é antes da pregação, né, para evitar o erro. O 3 ali, o item 3 já é pós-pregação. Isso dá para a gente fazer. Entendeu? Dá para a gente fazer imediatamente. Pregue para ajudar seu povo a usar a palavra de Deus, muito importante. A mudança que ele conseguiu na igreja dele, para o povo, para a igreja ser uma igreja discipuladora, começou do altar. Isso que é importante você ter que entender. Começou do altar, mas o que realmente aconteceu? Graças a Deus eu lembrei deste ponto que eu devia ter falado lá no início. A igreja toda começou a falar sobre o assunto. Todo domingo ele trazia uma palavra boa, uma palavra pontual, observando todas essas estratégias aqui que eu estou te mostrando aqui. E a igreja começou a falar. O assunto da igreja começou a ser discipulado. Começou a ser discipulado. Ó, como discipulado é isso? Como que eu estou vendo aí, graças a Deus, em alguns meses, que o assunto é comunhão. E as dificuldades que esse desafio que foi proposto está gerando em cada um. Muito bom, mas aí a gente vai ter que ser mais preciso na palavra para ajudar vocês, para ajudar a igreja. Entendeu? Todo mundo começou a falar.
pastor está lá com insistência, pregando no púlpito, entendendo o povo dele, entendendo as resistências, entendendo tudo. E todo mundo começou a falar. Professor de escola dominical, líder de grupo pequeno, membresia, todo mundo começou a falar. E a igreja começou a despertar. E para isso acontecer, temos que fazer isso com a igreja, né? Muitos acham que sua responsabilidade é pregar um sermão e que a responsabilidade da congregação é ouvi-lo e aplicá-lo à sua vida. Isso subestima em grande medida a responsabilidade de um ouvinte de sermões, para ajudar o líder, o autor de alguns conselhos. Número 1, esclareça a responsabilidade da congregação para a pregação. Primeiro ponto ali, responsabilidade pela pregação que apoiam. O que ele está querendo dizer aqui? Não estou entendendo. Eu li errado? Piorou. Se eu começar a pregar heresia aqui na frente, o que vocês vão fazer? O que vocês são treinados a fazer aqui na igreja? O que vocês foram treinados para fazer se eu começar a pregar heresia aqui? O que eu já falei do altar? A responsabilidade é de vocês. É minha, mas é também de vocês. Eu vou dar conta das minhas palavras diante de Deus, e vocês vão dar conta diante de Deus se isso prevaleceu na igreja ou não. Entenderam? Eu vou dar conta diante de Deus das minhas palavras, mas a congregação vai dar conta dela mesma. A igreja vai aceitar heresia ser pregada? Ser pregado no altar? Então vocês são responsáveis pelas pregações. A igreja é responsável. Entendo isso de uma vez por todas. Isso vai proteger vocês. Isso é bom. E pastor sério não tem medo disso não. Nós não queremos agradar a Deus? Nós acreditamos na doutrina da perversão, da depravação total. Será que os pastores não estão imunes? Será que os pastores estão imunes à depravação total? Imune ao erro, só os apóstolos e os profetas, aqueles que foram inspirados a escrever as escrituras naquele momento ali. Que eles estavam escrevendo, inspirados pelo Espírito. Ali eles foram, inerrantes. Naquele momento. Agora, eu pregando aqui no altar não sou inerrante, não. Eu pregando aqui não sou inerrante. Então a responsabilidade é de vocês. Eu vou responder a Deus individualmente. E vocês também vão responder. Se isso permanecer, se isso prevalecer na igreja. Amém, meus amados? Vocês estão acordados? Amém? Responsabilidade para mudar. Ouviu a palavra, tem que mudar. Ouviu a mensagem, tem que mudar. A responsabilidade de cada um de nós. Jesus Cristo disse, façam isso. Então eu vou fazer. É Ele que disse. Eu confessei Ele como Senhor da minha vida, é Ele que manda na minha vida. Responsabilidade para ajudar uns aos outros. Sim. Cada um vai levar seu próprio fardo, mas também está escrito, levai a carga uns dos outros. Quem consegue a volta de um irmão que estava desviado, é sábio, conseguiu o perdão de muitos pecados, como diz o Tiago na sua carta. Eu vou dar conta de mim mesmo, mas vocês também vão dar conta de mim. E assim vai, uns dos outros. Então, na pregação, a igreja tem que, eu tenho que ouvir a pregação e entender, isso tem que acontecer.
eu não posso deixar a heresia ser pregada, e aquilo que for certo, que for pregado, eu tenho que mudar, e eu tenho que ajudar os meus irmãos a mudar. Capacite o seu povo a ler melhor as Escrituras, né? Pregue sermões expositivos. Sermão expositivo, nossa, ajuda. Você está doido, nada melhor do que um sermão expositivo. Né? Ajuda a igreja a ler as Escrituras, a saber ler as Escrituras, entender. Mas aí, o que a maioria faz? Lê o versículo e depois fala tudo de sua cabeça. Não explica o texto. E a maioria dos cristãos, meus amados, não sabe ler a Bíblia, não sabe ler a palavra de Deus. Essa é a verdade. Como é que vai discipular assim? Como é que vai ter fé assim? Né? Pregue para ensinar o contexto. O contexto é muito importante. Né? O povo está aprendendo a ler a Bíblia. O contexto é importante. Nossa, eu lembro até hoje. Hoje ele é pastor, e é pastor bom, entende da Bíblia. Mas um cara a gente estava na dúvida se você estava demoniado. Né? Aí ele chegou para o cara e perguntou: Jesus Cristo vem em carne? Jesus Cristo vem em carne? Aí na nossa cabeça, a gente estava pensando o seguinte: se ele responder que Jesus Cristo não vem em carne, é porque é demônio. Quem já viu isso? Foi aqui não, né? Não sabe do contexto. Né? Tantas barbaridades já foram feitas, praticadas pela igreja, por causa do desconhecimento do contexto. Olha a escravidão lá aquela separação racista que tem lá, racial lá dos Estados Unidos. Eles usam a Bíblia, gente, porque os racistas são os crentes. Você sabia disso? Lá dos centurião evangélico lá dos Estados Unidos, que é a faixa lá de estados que a maioria é cristã, evangélica. Entendeu? Racistas. Esses dias para trás aí, né, eu vi no canal do Vitor Fontana, um teólogo muito bom. Ele falando que, esses dias para trás, um pastor líder de seminário que liberou que houvesse namoro e casamento entre pessoas de raça diferente no seminário. Então, gente, eu estou falando de evangélico, de crente. Na hora que você vai ver, texto tirado do contexto. Texto tirado do contexto para dar desculpa, para justificar os próprios erros. E aí, quando você prega expositivamente e explica o contexto, você vai ajudar a igreja. Você vai ajudar a igreja a ler o texto dentro do contexto para não criar heresia e não criar uma teologia que arrebenta com a igreja, que vai gerar mau testemunho. Pregue baseado em observação. Né? Ele fala, olha, isso qualquer um pode fazer ao ler as Escrituras, só prestar atenção, leia o texto, preste atenção e faça observações, e a pessoa, nossa, estava aqui o tempo todo e eu não enxerguei isso. Mas quando o povo, ele fala o seguinte, quando o povo faz isso, nossa, eu estava lá o tempo todo e eu não vi, quer dizer que a sua igreja é mal preparada para ler as Escrituras. Então não é para você se gabar, eu percebi, está vendo? Eu percebi, mas ninguém percebeu. Né? Eu sou pregador usado por Deus e eu tenho a capacidade de ver os pormenores aqui do texto, e chega aqui e falo, e o povo, nó, como ele prega bem. Não é para ser assim. É para ser, o pastor está correto, que bom. Que bom que o pastor percebeu isso aqui, eu também já tinha percebido. Vocês estão entendendo? É para isto que o pastor deve trabalhar. Os ministérios lá de Efésios 4, que ele fala lá no início do livro, no início desse capítulo,
apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. É para preparar a igreja, para a igreja desenvolver o serviço. Mas hoje o que a gente vê é este povo desenvolvendo o serviço e a igreja sendo só ouvinte. É o pastor falando coisas profundas e bonitas, a igreja percebendo só na hora da pregação, e o povo não tem a capacidade de sozinho perceber as coisas. Encoraje o povo a estudar o texto durante a semana. Aí, os sermões pré-estabelecidos, no contexto, na cultura deles lá. A gente pode fazer isso aqui na igreja um dia? Pode. Vai promover o crescimento? Vai. Vai ajudar. Ajuda bastante pré-estabelecer. Vocês podem fazer isso nos jovens, né? Passar o texto com antecedência, pedir o povo para ler, estudar e fazer tudo com antecedência. Ofereça a aplicação do sermão que seja coletiva e colaborativa. Em conversas informais, né? Tem muitas igrejas que o pastor prega no domingo e na célula o povo tem conversa informal sobre aquilo que foi pregado. Interessante. Orando como igreja pelo problema abordado na pregação, aquelas orações do final da pregação, né? Aplicações gerais para a congregação. Aí a gente expõe a Bíblia, lê a Bíblia, faz isso tudo, e aí a gente vai falar para a congregação. Está vendo, meus irmãos? Desse jeito, assim, sim, assim, assado. A nossa congregação está assim, o texto diz isso, vamos obedecer a Jesus e vamos buscar a Deus para que isso seja mudado na nossa congregação. Pregue para abordar controvérsias atuais em sua igreja. Normalmente, a pregação que contribui para a capacitação das pessoas de sua igreja acontece de maneira um tanto genérica. Você lhes dá a ferramenta da Escritura, não sabendo exatamente para quais problemas e desafios os está preparando. Mas, às vezes, especialmente quando a igreja enfrenta controvérsia e divisão, sua pregação deve capacitar o rebanho a lidar com um desafio específico, e isso exige julgamento criterioso e oração. Isso equilibra a necessidade de proteger o rebanho de lobos, com a necessidade de proteger a unidade congregacional. Né? Então, assim, numa pregação normal, as aplicações vêm de forma normal, de forma natural, né? Mas muitas vezes temos desafios específicos, e aí a gente tem que dar aplicações específicas, né, para enfrentar algum problema, mas ele dá alguns conselhos. Seja paciente, né? Se a congregação tem problemas, né, não chega arrebentando, você não vai conseguir mudar da noite para o dia, né? A gente não vai conseguir mudar da noite para o dia, não vai mesmo. E aí a gente tem que ser paciente, porque senão ele fala o seguinte: olha, a melhor coisa que pode, se você tem a visão correta, pastor, a melhor coisa que pode acontecer é de você permanecer muito tempo como pastor dessa congregação. Agora, se você não for paciente, você as suas emoções vão ser abaladas e você vai pregar de uma forma que vai atrapalhar o entendimento da congregação e vai gerar resistência com a sua palavra e com você, né? Isso é muito importante, todos nós devemos aprender isso. Somente com muita relutância você deve abordar questões polêmicas, com muita relutância mesmo. Porque, por exemplo, se tem um problema específico, uma pessoa com uma pessoa, vá lá individualmente, né? Não, esse aqui é outro ponto, desculpa. Problemas, este ponto aqui acho que é mais na teologia, se não me engano. Eu não vou chegar aqui para falar sobre pontos complicados da teologia. Pontos que não tem comum acordo. Que nem entre nós há acordo. Existem muitos pontos assim, né? E nem coisas polêmicas. A gente chega dando princípio geral e deixa a congregação chegar à própria conclusão.
Entendeu? Por exemplo, eu não vou sair aqui com a fita métrica, eu pedi uma irmã, pastor Marilene, sai medindo a saia das meninas. A gente vai virar legalista. Entendeu? A gente vai virar legalista. Porque são coisas que têm tantas variáveis. Né? Tem igreja que pega e adota um padrão. E se você sair do padrão, você está em pecado e vai para o inferno. Não é bem assim. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu dei um exemplo de assunto polêmico, tá bom? Mas ele está falando que só se a coisa estiver feia mesmo, é para trazer algo polêmico na hora da pregação. Quando possível, fale individualmente e não por meio de sermão. Isso é muito importante. Entendeu? A gente tem que procurar falar para a comunidade, problema da comunidade. Está entendendo? E uma das coisas aqui da igreja, por exemplo, que eu tenho que falar para todos, eu estou falando abertamente para todos, nós temos um problema que é muito sério aqui na igreja. Quando temos um problema com o irmão, nós falamos para todo mundo, menos com o irmão. Ou falamos para o irmão depois que falamos para todo mundo. Isso eu tenho que falar com toda a igreja. Tenho que falar com todos vocês aqui. Antes da pessoa vir falar comigo, ela já falou com Marilene, já falou com sei quem, já falou com não sei o quê, já falou com você, tá. Aí depois eu fico sabendo, a pessoa tem problema comigo. Uma coisa que ela criou na cabeça. Você também já pode ter passado por isso. Uma pessoa teve problema com você. Então, é uma coisa que eu tenho que falar para toda a igreja. Não é um assunto polêmico de uma situação só. É um problema da nossa igreja. Em termos de relacionamentos, nós somos infantis e imaturos. Não sabemos lidar com as nossas emoções. Dê às pessoas princípios e deixe que elas desenvolvam as aplicações. Né? Então, na pregação, vocês têm que ajudar a gente para que a gente dê princípios para que a igreja desenvolva sozinho. É isso que eu tenho para hoje. Né? Avancei no horário, falei com a Michele, em 40 minutos vou trazer o estudo. Levei 1h10. Quantos minutos aí? 1h20? Meu Deus, fique de pé. Tem algum recado? Amém, meus amados? Amém mesmo? Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Pai, leve cada um para suas casas, Pai, em paz. Leve em tranquilidade. Meu Deus, que a palavra do Senhor, meu Deus, prospere nestes corações. Que os meus irmãos, meu Deus, sejam cheios do Teu Santo Espírito, possam dar frutos para o Senhor, Pai. Que possamos mudar como igreja, meu Deus. Que possamos, meu Deus, no nome de Jesus, fazer tudo conforme, meu Deus, o Teu querer. Não nos deixe na zona de conforto, Pai. São muitos desafios que temos, Pai. Muitos desafios, Pai. Mas que o Senhor nos tire da zona de conforto, meu Deus, para que possamos avançar, Pai. E crescer na gentileza, na paciência, na longanimidade, meu Deus, na mansidão, no domínio próprio. E crescer em tudo isso, Pai, porque contra essas coisas não existe lei. E esta é a vontade do Senhor para conosco, Pai. No nome de Jesus, eu te peço, que te agradeço. Amém.